Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje vai ser um tutorial de como fazer mudas do Costus arábicus, essa planta linda, variegada, que fez muito sucesso no vídeo que eu postei sobre ela aqui no canal. Então acompanhe esse conteúdo para você saber como reproduzir essa planta aqui, caso você tenha uma como ela. As mesmas técnicas também funcionam para outras plantas de caule lenhoso, arbustivo, então você também pode fazer outras mudas na sua casa seguindo esse mesmo passo a passo aqui. E se você quer conhecer um pouco mais sobre essa planta aqui, as principais características dela e como cultivá-la, vou deixar o vídeo sobre essa planta aqui na tela final para você assistir, caso ainda não tenha assistido. E se você chegou no meu canal por esse vídeo, ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva, ativa o sininho para você sempre receber as notificações quando eu postar novos vídeos para você aqui no canal. Se você gostar desse conteúdo também, comenta para eu saber o que você achou, se você gostou, e curte o vídeo e compartilha com outras pessoas. O Costus arábicus é essa planta variegada com branco, linda, incrível, muito chamativa, muito bonita, muito ornamental. E essa planta, gente, era um desejo antigo que eu tinha e que só no finalzinho do ano passado eu consegui comprar essa planta, até porque ela não é muito comercializada, então a gente não encontra ela com facilidade. Mas eu realizei esse meu desejo, é uma planta que eu tô amando ter. E é uma planta que cresce até rapidinho. Depois que eu a comprei, ela já cresceu bastante. E no meu quarto atualmente eu tô com poucas plantas aqui, ó. Eu já mostrei as plantas que tinham nesse local. Atualmente eu tenho poucas porque eu levei os ficus lá para baixo para eles receberem mais luz também, mais sol. E eles estão gostando, por sinal. Então eu fiquei com o Costus aqui em cima. Essa planta já cresceu bastante depois que eu a comprei. Olha só, vou mostrar para você, inclusive, um fato muito interessante. Quando eu comprei a planta, ela estava com folhas mais verdes, então todas essas folhagens mais verdes aqui, ó, eram da planta quando estava na floricultura. Então era tudo daqui para baixo, ó. Ela tinha somente partes mais verdes. Atualmente, gente, ela, como eu coloquei ela recebendo o sol da tarde aqui na janela do meu quarto, que é onde bate o sol da tarde, ela já cresceu e inclusive produziu mais variegação. Olha que incrível, né? E eu sempre falo para vocês, quanto mais sol você oferecer para plantas variegadas ou luminosidade, inclusive calor, mais variegação elas podem produzir. Então, olha essas folhas incríveis, bem brancas. Então, olha aqui, ó. Aqui era a parte mais antiga da planta, daqui para lá, e aqui onde já é a parte mais nova, ó, que cresceu aqui sob os meus cuidados e tá bem mais branca. Quase não tem verde, inclusive. Então, todos os galhos principais da planta fizeram isso, ficaram mais variegados. Inclusive, ó, as partes mais verdes, as folhas mais verdes que você está vendo, são as folhas mais antigas que cresceram lá na floricultura. Então, sob os meus cuidados, a planta também ficou mais variegada. Isso é muito interessante. Então, com folhas que eram praticamente todas verdes, só com as bordinhas ou com pequenos traços de variegação, ela produziu mais partes brancas, que é a ausência de clorofila, né? E apenas alguns risquinhos verdes. Então houve uma inversão, né, na produção da variegação na planta, o que foi muito favorável, muito interessante aqui, porque ela realmente ficou mais variegada. Eu queria replantar, inclusive quero, mas ela permanece no mesmo vaso que eu comprei, até porque é uma planta que ela fica bem em vasos menores, ela não gera tantas raízes, então é tranquilo manter no mesmo vaso. Mas eu resolvi podar, inclusive, porque a planta, olha só, ela está muito cheia, então ela acabou ficando grande, bem volumosa, né, bem cheia, que inclusive isso é ótimo, mas eu quero cortar uns galhos porque eu quero ela menor, eu quero ela mais compacta também, bonita, mas mais compacta, porque ela acabou tomando muita conta aqui do espaço, ela acabou sobressaindo em relação às outras plantas. Eu quero que as outras também se destaquem, então por isso eu também decidi fazer uma poda nessa planta para remover, né, alguns galhos aqui, para deixar a planta menor, mais compacta, e também para já fazer algumas mudinhas. Então, vou começar a fazer a poda para a gente fazer a reprodução da planta.
Bom, então para fazer a poda da planta não tem muito segredo, você só precisa de uma tesoura. Eu vou utilizar a minha tesoura de poda que eu já uso normalmente. Então você vai escolher e selecionar os galhos da planta que você deseja podar e vai cortar no local que você quer deixar, né, o tamanho da sua planta. Então você vai cortar inclusive mais embaixo, porque lembrando que ela vai crescer, então você precisa inclusive cortar mais baixo, porque senão logo ela estará desse mesmo tamanho novamente. Então pode ser uma poda bem drástica. Eu vou cortar aqui embaixo, porque eu quero que ela realmente fique mais compacta. Você cortando não escorre muito líquido, porque é uma planta que não tem tanto líquido quanto um ficus, por exemplo. Então olha o tamanho desse galho e aí você vai cortando. Não se preocupa com o tamanho dos galhos que você está cortando, só se preocupa com o tamanho que você quer que sua planta fique. Eu vou fazer uma poda bem drástica, então a planta não vai ficar bonita, a planta que eu cortar aqui não vai ficar atraente, ela vai ficar uma planta toda podadinha, mas ela crescerá novamente e vai ficar bonita de novo. Então vai cortando os galhos e separando eles para fazer as mudas. Inclusive, onde você cortar, a planta vai rebrotar, tá? Então não precisa ter medo de cortar a planta. As plantas brotam, gente, não precisa ter receio de fazer poda. Aí você vai selecionando e vai cortando. É uma poda realmente bem drástica e aí você escolhe, né, o que você quer para sua planta, o que você quer fazer com ela, né? E olha aqui, inclusive, um exemplo, vou te mostrar. Vou pegar o vaso aqui. Nesse local, ó, eu fiz uma poda anteriormente. Então, onde eu cortei, surgiram 3 novos brotos aqui, ó. Então, tá vendo esse galho, ó? Surgiu 3 novos brotos, onde eu fiz uma poda. Então, a planta também tende a ficar ainda mais cheia, mais volumosa, depois de passar por um procedimento como esse, uma poda. E aí, na verdade, você tem que cortar todos os galhos da planta. A gente não vai deixar praticamente nenhum galho. A gente vai deixar a planta mais igual, né? A gente quer que ela fique com um padrão mais regular. Então, por isso, eu fiz uma poda assim tão drástica, ó. Olha como a planta ficou. Ela ficou mais feinha, né? Não tá uma planta cheia, não tá uma planta exuberante, mas ela vai rebrotar e vai continuar crescendo, vai ficar até mais cheia agora com os meus cuidados. Então, a vantagem é isso. Inclusive, os galhos da planta que eu cortei, alguns estavam muito compridos, então eles ficam tombando, né? Se você quiser, quando eles crescerem muito, ficarem tombando, você pode colocar algumas estacas, né? Alguns tutores para ajudar na sustentação, na fixação. Você não necessariamente precisa cortar como eu fiz aqui, mas eu decidi podar porque eu queria fazer a poda na planta e também eu quero gerar novas mudas. Então, por isso que eu fiz os cortes na planta. Olha só a baguncinha por aqui, ó. Então, eu fiz uma poda drástica na planta, eu deixei ela com todos os galhos na mesma altura, porque assim ela vai rebrotar e os novos galhos ficarão também na mesma altura, aproximadamente. E olha o tanto de galhos que poderão gerar e ser novas mudas, novas plantas de costos arábicos. Agora a gente vai fazer um corte, vai deixar eles menores, porque muito grande assim não funciona, tá? Então eu vou fracionar esses galhos, cortar em pedaços menores para gerar as mudinhas. Então, depois de cortar todos os galhos da sua planta em tamanhos maiores, a gente vai fracionar esses galhos, a gente vai transformá-los em pedaços menores, porque a gente precisa disso para fazer as mudas. De preferência, a gente vai fazer as mudinhas com as ponteiras da planta, porque vai ficar esteticamente mais bonito, inclusive. E aí a gente vai cortar algumas folhas dessa estaca aqui, porque senão ela vai desidratar com muita facilidade e pode atrapalhar o processo de crescimento da muda. Então a gente vai deixar no máximo assim, ó, umas 5 folhas com um pedaço de caule de pelo menos uns 7 centímetros. E aí a gente vai deixar as mudinhas aqui separadas, vai cortando e vai separando. De preferência com as ponteiras, como eu te disse, para ficar mudas mais bonitas, inclusive.
E aí vai cortando aqui as folhas mais baixas e vai fazendo isso com todas as mudas. Ó, as ponteiras vão ficar super bonitas, inclusive vão gerar mudas bem interessantes. E aí você vai cortando e vai fazendo. Olha que lindo! Pode fazer algumas maiores, outras menores, não tem problema, não precisa ser muito certinho também não. E como você vê, dá para gerar muitas mudas na gente, porque a planta, todos esses pedaços de caule, inclusive esses intermediários, não é só as pontas que funcionam não, tá? Os pedaços de caule intermediários também funcionam, inclusive eu vou fazer aqui para você ver. Então, dá para fazer muita muda dessa planta. Olha, então vai separando e aí, depois de você selecionar, né, algumas mudas, você vai colocá-las em recipientes com substrato. Aqui o que eu fiz, ó, você também pode fazer de duas maneiras. Inclusive no vídeo de apresentação dessa planta, eu mostrei que eu gerei uma muda dela através da água na hidrocultura, tá? Que já deu certo, inclusive. Então eu coloquei a estaca na água, né? No copinho com água, como eu sempre faço com os ficos, para enraizar. Ela enraizou, gerou raízes, e aí eu plantei no substrato e ela já se desenvolveu, deu tudo certo. Mas com essa planta também, como ela é fácil de reproduzir, você pode fazer diretamente pelo substrato. Aqui eu peguei copinhos de plástico, copinhos descartáveis, né? Coloquei substrato, não precisa ser muito, pode ser um pouco acima da metade, porque é uma planta que não gera muitas raízes e ela vive bem em vasos pequenos, como eu te mostrei aqui a matriz. Então eu coloquei aqui 6 copinhos furados no fundo, tá? E aí eu já molhei, o substrato está úmido, já está organizado. E aí o que a gente vai fazer é colocar essas mudas nesse substrato. E aí eu vou colocar aqui 2 mudas por copinho para já ficar aquele padrão bonitinho de muda que eu amo fazer. Vocês sabem disso, então já vai ficar interessante. E como eu tenho muitas mudas também, eu posso colocar 2 por copinho. Se você quiser também pode colocar apenas uma, né? Vai fazendo de acordo com o que com o seu gosto mesmo, com a sua preferência. E aí você vai enterrando aqui os cabinhos no substrato e vai montando já as suas mudinhas lindas, maravilhosas. Ó, aqui então pronto, preenchi os meus copinhos com 2 mudas em cada recipiente. Lembrando que você também pode utilizar esses galhos intermediários aqui e cortar eles para fazer mudas. Pode ser em pedacinhos menores, inclusive. Então, gente, dá para fazer muita muda dessa planta, viu? Dá para fazer muita reprodução. Com isso aqui de um pedaço de caule, ó, 2 nós, inclusive, que é essa região entre uma folha e outra, dá para fazer muda, então dá para fazer muita reprodução. Você pode usar pedaços maiores ou menores. Aqui eu utilizei as pontinhas para ficar já mudinhas mais bonitas, né? Como cuidar disso a partir de agora, então? Você vai mantê-las em local muito iluminado, mas de preferência sem sol direto. Muita luz, mas sem sol, no máximo aquele solzinho fraco do inicinho da manhã, porque elas são muito sensíveis, elas não têm raízes, não estão, né, firmes, seguras, então de preferência manter em local mais sombreado, que inclusive é o melhor ambiente para o desenvolvimento dessa planta. E vai manter sempre úmido também, sempre bem úmido, mas nunca encharcado, porque isso é importante para o enraizamento delas. Não coloca adubo, porque elas não têm raízes, então elas também não vão absorver o adubo, e quando enraizar, as raízes vão ser muito finas, muito sensíveis, então o adubo pode acabar intoxicando a planta, prejudicando mesmo. Então, adubação só daqui a alguns meses, pelo menos 4 meses. Então, agora a gente vai manter isso aqui em desenvolvimento, e a vantagem dos copinhos de plástico é que a gente poderá observar também o crescimento das raízes quando elas começarem a surgirem. E, lógico, a planta também crescerá, então isso vai ser bem visível, né? Então, agora é só aguardar o crescimento, e eu vou mantendo vocês também atualizados sobre o crescimento dessa planta aí no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos de atualização do crescimento do costos arábicos, dessas mudinhas que eu fiz, e também das novas brotações da planta que eu podei. Esse foi o
vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, comenta para eu saber o que você achou, deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um abraço para você e até o próximo vídeo.